Já vou avisando, não sou dono da verdade, não sou livre de erros, não sei tudo, não estou aqui para vestir a camisa do bonzão e colocar você como um ruinzão, beleza? Aviso novamente, esse vídeo não é um ataque à pessoa do padre José Augusto, não é um ataque à comunidade católica, beleza? Vou simplesmente destruir esses argumentos à luz das escrituras, provando que esses argumentos, à luz das escrituras, estão errados. E isso tem o seu lado bom. Vocês que católicos vão ter que se esforçar mais se quiserem responder os protestantes. Esse vídeo foi feito em defesa aos argumentos colocados pelo padre. Esse vídeo tem um alto poder de conversão. É muito perigoso para você que é católico do pé roxo, assistir esse vídeo até o final, tá? Você tem um alto perigo de se converter. É tão forte, né? A taxa de conversão desse vídeo é tão forte que é perigoso até o padre largar a batina depois que assistir esse vídeo. Tá bom? Então, faz com que esse vídeo chegue até o padre. Beleza? Bom, o Espírito Santo de Deus possa conduzir essa mensagem. Né? Que Deus, através da sua santa palavra, possa falar ao seu coração, ao meu coração, e da mesma forma que um pai corrige o filho que ama, assim seja com todas as ovelhas do Senhor Jesus. Amém. Nesse vídeo eu vou responder todas as perguntas que o padre José Augusto deixa para ajudar os católicos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque não é somente uma questão teológica, envolve muito mais do que isso. Envolve a sua salvação eterna. Meu olho vai ficar indo para lá e para cá, porque estou gravando pela câmera do meu celular e olhando para o notebook. A todos que estão assistindo esse vídeo, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida e na casa de cada um de vocês. Que a paz, que excede todo o entendimento, possa preencher o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Abraão Borel, ex-católico, hoje protestante e calvinista. Eu assisti esse vídeo do padre José Augusto, dando respostas rápidas para as perguntas dos protestantes. Eu acho isso muito bom, tá? Porque desperta em muitos crentes o desejo de estudar. Tem muitas pessoas ignorantes, né? Tanto crente como católico, como pessoas de outras religiões e até mesmo ateus, né? Que antes mesmo da conversa começar já parte para ignorância. Meu objetivo aqui não é me mostrar como superior ou como sabe tudo, mas de uma maneira muito humilde, responder de forma bíblica todas as perguntas que o padre José Augusto deixa bem evidente para ajudar os católicos. Como eu disse, né, meu objetivo aqui não é mostrar que eu sou melhor ou pior do que você. Pelo contrário, eu tenho para mim que eu sou menor entre todos os servos do Deus Altíssimo. Eu vou com muita humildade responder todas as perguntas do padre de forma bíblica. Então, presta atenção e vamos logo para o que interessa. Mas antes de começar, quero fazer uma breve oração pela sua vida. Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que tudo que for dito aqui seja para o louvor da sua glória, que o seu nome seja exaltado, que essas explicações possam trazer clareza, gerar fé no coração de cada ouvinte, de cada pessoa que assistir esse vídeo, que a sua palavra possa abrir os nossos olhos, que o seu nome seja engrandecido e que o seu reino avance. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Bom, vamos lá. A primeira questão que o padre José Augusto que ele dá é essa. Infelizmente, né? Nós católicos somos bombardeados o tempo todo com perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Por causa disso? E por que você é católico? Por que você adora imagens? Por que você é isso? E por que você é aquilo? Nós temos que usar muito de inteligência. E por isso nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus, para nós darmos as respostas certas e nos momentos certos. Então, primeiramente, nós temos que sermos bem embasados naquilo que a doutrina da igreja sempre nos ensinou. O problema é que nós, católicos, nós somos assim. Nós somos católicos de tradição, porque meu pai e minha mãe me ensinou, mas na hora que se diz respeito a falar da doutrina, nós não sabemos. E é por isso que pessoas de outras seitas ou de outras religiões vêm fazer determinadas perguntas para nós e nós não sabemos como responder. E para nós respondermos, nós precisamos estudar a doutrina, os ensinamentos, os que os santos padres sempre ensinaram, o que o catecismo da igreja diz, o que está lá. E aí nós vamos dar respostas certas. Senão fica os católicos sempre dizendo assim, vai no padre que ele vai responder. Eles não estão atrás de padre, estão atrás de vocês. Porque quem é que vem atrás de padre para fazer pergunta e fazer questionamento? Eles querem pegar as ovelhas que estão aí, ó. É aquele analfabetismo religioso que o Bento XVI falou, né? O nosso Papa Emérito. Existe esse analfabetismo. Somos, mas não sabemos nada. Um exemplo que eu vou dar. Alguém chega para você e diz assim, ah, você é católico? Sim, eu sou católico. Mas os católicos são idólatras. Vocês não vivem adorando imagens? Por que você adora as imagens? Aí você pode fazer a pergunta da mesma forma como Jesus fez. Olha, no livro de Números, no capítulo 21, quando o povo estava no deserto e começou a murmurar, e as serpentes começaram a mordê-los, estavam morrendo muita gente, aí o povo pediu a intercessão de Moisés, e Deus, na intercessão, Moisés reza, e Deus diz para ele, faça uma imagem de bronze de uma serpente, coloque ela numa haste, e todos aqueles que olharem para aquela serpente serão curados. Se você me responder por que Deus mandou erguer aquela serpente de bronze, porque Deus disse que não podia construir, fazer imagens de nenhuma espécie no céu, na terra, nem de animais e nem de homens. Então, se você me responder por que Deus mandou fazer aquela serpente de bronze, eu posso dizer para você porque na minha igreja tem imagens. Eles não vão te responder. Porque se Deus disse para não construir imagem, por que Ele mandou fazer uma imagem de bronze? E todos aqueles que olhassem para ela ficariam curados. A minha resposta. Por que Deus mandou fazer uma serpente de bronze no deserto? Se ele proibiu isso no segundo mandamento, será que é uma contradição? Será que o próprio Deus está mandando desobedecer o próprio mandamento que ele mesmo criou, ordenou? É muito perigoso usar esse argumento. Por quê? Porque isso pode levantar dúvidas quanto àquilo que Deus ordena. Posso utilizar disso para tudo. Quer ver? Vamos lá.
se Deus mandou Moisés quebrar o mandamento, então isso abre diversas janelas para o pecado na minha vida, onde o único que vai ficar satisfeito de verdade é o próprio diabo. Um espaço de sobra para fazer o serviço dele, que é matar, roubar e destruir. Então, tome cuidado, meu irmão. Esse é um argumento, né, que, se você for defender a sua fé, não use esse argumento, tá bom? Isso abre, assim, diversas janelas, né, que pode levantar, assim, questões, né, de tirar a pessoa da fé, de poder fazer a pessoa pecar mesmo, né, abrir janelas para o pecado. Então, por que Deus mandou fazer uma serpente de bronze no deserto? Se ele proibiu isso no segundo mandamento. Vamos lá. Nada explica melhor a Bíblia do que ela mesma. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ela é o Supremo Tribunal a quem devemos sempre recorrer para tirar as nossas dúvidas. É a palavra de Deus. Devemos sempre recorrer para tirar as nossas dúvidas. Primeira coisa, vamos ao segundo mandamento. O que diz o segundo mandamento? Vamos lá. Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso. Só até aqui. E agora, né, agora que você sabe qual que é o segundo mandamento, vamos para Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Vamos lá, diz assim: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou, presta atenção, entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Veja aqui que o povo impaciente no caminho, eles começam a murmurar. E quem mandou as serpentes que mordiam o povo? Morreram muitos do povo de Israel. Quem, né, mandou essas serpentes? O próprio Deus. Ele mesmo é quem enviou as serpentes para morder o povo. Então Deus manda Moisés, né, depois que o povo ele se arrepende, né, Moisés ora a Deus. Deus então manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Todo que olhar para essa serpente seria curado, viveria. Mas por que Deus ele manda fazer essa serpente? Só para curar o povo? Deus não poderia ter curado o povo com o seu poder? Porque Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Simples. No Antigo Testamento, Deus se revela ao seu povo, demonstrando o seu poder.
e deixando uma sombra daquilo que estava para se revelar na pessoa de Cristo. Isso não é uma opinião minha, tá bom? Veja o que está escrito em João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim, olha, João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Simples. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Simples. Veja, por que Deus mandou fazer uma serpente de bronze? Nada explica melhor a Bíblia do que ela mesma. Né? E mais, eu vou te dizer mais, tá? Na verdade, o povo começou a fazer dessa haste, né, de Moisés, dessa serpente de bronze que Moisés tinha feito no Egito, um objeto, um ícone, uma imagem, uma janela para se aproximar de Deus. E deram um nome para essa serpente de bronze. Deus, ele ficou feliz com isso? Cara, onde que está escrito isso? Olha o que um rei fez. Vamos dizer, esse rei Ezequias, no início do seu reinado, olha o que o rei Ezequias fez no início do seu reinado. Com esse objeto, com esse ícone, com essa imagem que o povo começou a usar para tentar se aproximar de Deus. Diz assim, 2 Reis, capítulo 18, versículos 1, 3 e 4. Diz assim, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustão. O que esse rei fez? Agradou o Senhor? O que aconteceu com esse rei depois que ele fez isso? Deus matou esse rei? O rei simplesmente destruiu a serpente de bronze que ele tinha mandado Moisés fazer no deserto. O que esse rei merecia? Esse rei destruiu um ícone, destruiu uma imagem que o próprio Deus mandou Moisés fazer no deserto. O que esse rei ele merecia? Olha o que a Bíblia vai dizer desse rei, esse rei Ezequias. Ainda, né, nos versículos 5 e 6, o versículo seguinte, olha só. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ele guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Tá? Então, eis aí a resposta da primeira pergunta, né? Ela é respondida em João capítulo 3, versículos 14 e 15. Tá bom? Do mesmo modo, né, que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Tá bom? O Antigo Testamento, ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele é a sombra da nova aliança, do Novo Testamento em Cristo Jesus. Então, toda a antiga aliança, ela vai apontar para Cristo, né? E Deus vai colocando na história, né, para nós podermos olhar para a lei, e a lei poder nos atrair
para Cristo. Tá bom? É justamente isso. Beleza? Só que o padre, ele ainda deixa uma questão em aberto. Aí você fala assim também, olha, a Arca da Aliança era como? Você sabe o que era a Arca da Aliança? Eu sei. Era um baú folheado a ouro, de madeira de acácia, tinha 2 querubins assim, um de um lado para o outro. Ali tinha um prato, onde se derramava o sangue, e ali tinha a Torá. Por que quando a Arca da Aliança chegava, que tinha 2 querubins, as tábuas da lei, e o prato lá que era colocado sangue, quando ela chegava sendo levada pelos sacerdotes, por que as pessoas se dobravam diante daquela arca? Se você me responder, eu vou dizer para você porque que na Igreja Católica tem as imagens. E agora? Fiquei perdido? Vou dar uma resposta simples e rápida. 1 Reis, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: no mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. A Arca da Aliança ficava num lugar que se chamava Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício, né, por si mesmo e pelo povo. Olha o que vai dizer Hebreus 9, capítulo 9, versículo 7. Vai dizer assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então o sumo sacerdote ele entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos. Tá? A Arca da Aliança ela não ficava exposta para todo o povo de Israel ver. A Arca da Aliança ela ficava num lugar onde o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano. Então é simples. O povo adorava a Arca da Aliança? Não. O povo se prostrava diante dela? Não. Tá? A resposta é simples. Você quer agradar ao Senhor? Então faça como o rei Ezequias. Olha o que vai dizer, vamos ver de novo. 2 Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4. Olha lá. Fez ele, quem? Rei Ezequias. Fez ele o que era reto diante do Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, até aquele momento, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Você quer agradar ao Senhor? Faça como fez o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o Senhor, né, e vai dizer no versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel. Confia no Senhor. Confia somente no Senhor. Tá? Se apegue ao Senhor, como fez o rei Ezequias. Tá bom? Então, se você quer fazer aquilo que é reto, fazer aquilo que agrada ao Senhor, faça como o rei Ezequias. Ele agradou ao Senhor. Ele fez como Davi, seu pai. Tá? Então, abandone. Abandone os ídolos, os ícones, as imagens, todo tipo de janela que te leva até Deus. Abandone tudo. A única janela que deve te levar até Cristo é Jesus. Olhe para Jesus e creia. A serpente de bronze é para mostrar isso. Olhe para Jesus e creia nele, porque todo aquele que crer será salvo. Olha, deu muito trabalho para produzir esse conteúdo, mas eu acredito ser de extrema importância para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.
favor, deixe o seu like e se inscreva. Vamos agora para a segunda pergunta a ser respondida. O padre José Augusto, ele diz assim: tudo de vocês é Maria. Vocês só ficam rezando Ave Maria, cheia de... Por que que vocês ficam dando tanta ênfase, Ave Maria, cheia de graça? Aí você diz assim: se você me responder, me responda, quais foram as palavras que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora quando ele apareceu para ela? Se você me disser quais foram, eu digo para você por que nós falamos. Você vê que a pergunta que você já está fazendo, já está a resposta. Aí ele vai se calar. Por que que vocês têm esse negócio com Nossa Senhora? Vocês amam tanto Nossa Senhora, só vivem falando de Nossa Senhora, Nossa Senhora. Aí você diz assim: se você me responder por que que a Virgem Maria, quando ela foi visitar Isabel, ela cantou o Magnífica. E lá no Magnífica ela diz assim: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, se você me responder o porquê que ela falou isso, eu poderei dizer por que nós católicos amamos tanto Nossa Senhora e temos essa ênfase com ela. E por que vocês dizem: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre? Olha, quando Nossa Senhora foi na casa de Isabel, Isabel falou isso para ela. Leia lá. Então, se você lê o que está lá, eu vou responder por que nós chamamos ela de bendita é o fruto do teu ventre. São 3 perguntas aqui, correto? Então, eu vou responder a primeira pergunta. Vamos ao texto bíblico. Vou ler na Bíblia Católica. Então, se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A primeira observação sobre esse texto está na saudação do anjo do Senhor. O anjo fala com Maria, vejamos. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego e é traduzido para a nossa língua hoje. Então não tem como correr desse fato aqui. Para que a própria Escritura possa explicar a si mesma, presta bastante atenção aqui. Ao responder essa pergunta, eu vou lhe ensinar algo que nenhum padre quer que você saiba, nem mesmo o magistério da igreja quer que você saiba disso. Então, presta atenção nos detalhes. A palavra utilizada aqui para cheia de graça é a palavra charito, que significa agraciar, dotar de honra especial, tornar aceito, ser altamente favorecido. Não sei se minha pronúncia está correta. Tá bom? A palavra charito é derivada da palavra charis, que significa conceder graça, honrar enormemente, ou favorecer grandemente.
No Novo Testamento, essa palavra, charisso, é utilizada somente 2 vezes. Presta bastante atenção nisso. É utilizado apenas com referência à benevolência divina para com Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 28, e para com todos os crentes, em Efésios 1, versículo 6. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 6. Ainda na Bíblia Católica. Vejamos. Vou ler o 5 e o 6. Acompanhe comigo aí. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, palavra charis, que nos foi concedida, charisso, por ele no bem amado. A mesma palavra, presta atenção, a mesma palavra é utilizada tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Evangélica. Tá bom? Vamos lá. Lembrando que essa palavra é utilizada na Bíblia 2 vezes. Somente 2 vezes. Qual outro versículo que diz isso? Especificamente para 2 tipos de pessoas. O que isso significa? Significa que todos os que creem no Senhor Jesus recebem a mesma graça que Maria recebeu na saudação pelo anjo Gabriel. Não é uma graça inferior ou uma graça menor. É a mesma graça que é recebida por Maria quando cremos no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Também nos é dada a mesma graça que Maria recebeu na saudação do anjo Gabriel. É importante você observar que nesse texto também, uma coisa que a Bíblia Católica deixa muito claro. Abre aí a sua Bíblia comigo. Lucas 1, 28 ao 30. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Versículo 30. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. Maria não é a fonte de toda graça. Ela encontra graça diante de Deus. Deus é a fonte de toda graça. Toda graça emana de Deus somente. É Ele quem dá livremente da sua graça para quem Ele quer. Ainda na Bíblia Católica, Efésios 5 e 6, vamos voltar lá. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo. Como filhos seus por Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, charis, que nos foi concedida, charisso, por ele no bem amado. Entenda, Maria foi agraciada pela livre vontade de Deus. Ela não é a fonte da graça. Deus é a fonte de toda a graça. E a mesma graça com que Maria foi agraciada, todos os que creem em Jesus são agraciados da mesma forma que ela foi. A mesma graça que Maria recebeu, você também pode receber, se crê no Filho unigênito de Deus, somente nele e nada mais. Olha o que a Bíblia Católica diz sobre Cristo. Atos, capítulo 4, versículo 12. Vai dizer assim, na Bíblia Católica: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos agora para a segunda pergunta nessa questão. Por que Maria cantou Magnífica? Vamos então ao Cântico de Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 42. Observa com muita atenção. Lucas 1, 42. Exclamou em alta voz:
Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, como diz o versículo 41, ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Observe aqui, Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer, como está escrito na sua Bíblia? Comenta aqui para mim, por favor. Porque às vezes, né, é só a minha Bíblia que está escrito assim. Porque talvez eu esteja errado. Se eu tiver, não teria vergonha de reconhecer. Então, comenta aí. Na sua Bíblia está escrito: bendita és tu sobre as mulheres? Ou bendita és tu entre as mulheres? Observe que Isabel, cheia do Espírito Santo, não vai dizer que Maria é bendita sobre as mulheres, mas que ela é bendita entre as mulheres, e não sobre. Não estou desmerecendo Maria de modo nenhum. Imagina quanta honra seria carregar no colo, amamentar o Filho de Deus, mas não devemos ir além do que a Bíblia nos ensina sobre ela. Porque se você vai além daquilo que está escrito, você não está, de modo nenhum, honrando a fé que Maria possuía. Pelo contrário, você está desonrando ela, desobedecendo o próprio Deus, ignorando a revelação escrita da palavra de Deus, para se apegar à tradição de homens. Olha o que Jesus disse sobre a tradição de homens. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 15, versículo 3. Abre aí na sua Bíblia. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Jesus faz essa pergunta para você hoje, agora. O que você responde para ele? Qual é a sua desculpa? Olha, não foi fácil colocar argumentos tão precisos, de uma forma tão objetiva e tão clara. Espero estar contribuindo para o seu crescimento espiritual em Cristo Jesus. Por favor, se você gostou, deixe o seu like, se inscreve. E, seguinte, deixa aqui para mim nos comentários se tem algum outro padre que você gostaria que eu respondesse. Até esse ponto, creio já ter respondido todas as questões que o padre José Augusto coloca. Vamos então para a terceira pergunta a ser respondida. O padre José Augusto diz assim: vocês falam da Eucaristia. Como é que pode vocês dizerem que Jesus está presente naquele pedaço de pão? Aí você diz, na sua Bíblia tem o capítulo 6 do Evangelho de São João? Tem. Você dá uma lida lá, leia todo aquele capítulo. E lá vai chegar um momento que Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Porque esse pão é verdadeiramente a minha carne, e este vinho é verdadeiramente o meu sangue. Então, se você me responder por que Jesus falou isso, eu vou dizer para você o porquê. Que nós comemos a carne e dizemos que ali é a presença de Jesus. Não, na sua Bíblia fala sobre a última ceia, fala. Você lembra que Jesus falou: isto é meu corpo e isto é meu sangue? Sim. Leia lá na sua Bíblia se tiver isso. Aí eu vou responder para você por que nós dizemos que ali está o corpo e o sangue de Jesus, está ali presente. Minha resposta. Bom, vamos lá. Eu era católico, apostólico, romano. E para muitos que estejam assistindo esse vídeo, talvez não sabem o que acontece na missa ou na Eucaristia. Então eu quero ser breve aqui. Na Eucaristia, o sacerdote católico faz a transubstanciação do corpo e do sangue de Jesus ali presente
na hóstia, onde eles acreditam estar Jesus ali em carne e osso, cabelos, enfim. Ali é refeito novamente o sacrifício de Jesus pelos pecados, tá? É um sacramento que, segundo a Igreja Católica, contém realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo, sob as aparências de pão e vinho. O significado da Eucaristia é receber a hóstia como o corpo de Cristo, que ele ofereceu na cruz. O vinho é seu sangue derramado para a remissão da humanidade. No catolicismo, a transubstanciação ocorre durante a Eucaristia, ou seja, existe uma mudança de substância, a transubstanciação, aonde o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo, tá bom? Na Eucaristia, a hóstia é adorada e o sacrifício carnal de Jesus ele é refeito novamente. Bom, basicamente é isso. O que a Bíblia diz? Como a pergunta do padre gira em torno da Santa Ceia, da Eucaristia, dessa celebração, tá? O que aconteceu na última ceia? Vejamos. Veja o que está escrito, tá? Leiamos aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 até o 26. Vamos ler comigo? Abre a sua Bíblia aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Observe que Jesus não disse estar presente de modo carnal e físico na Santa Ceia, mas devemos fazer isso em memória dele, até que ele venha. A Santa Ceia, ela anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Não é feita nenhuma transubstanciação aqui, tá? Observação aí, deixa para mim nos comentários aqui. Aqui não é negado o cálice da nova aliança ao povo de Deus. Você católico já tomou o cálice da nova aliança na Igreja Católica? Comenta aqui embaixo. Sob a transubstanciação e o sacrifício de Jesus, vamos ler o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículos do 23 ao 28. Presta atenção, vai dizer assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Versículo 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quantas vezes Jesus se ofereceu para tirar os pecados de muitos? Depois de ler esse texto comigo, me responde aqui embaixo, por favor, porque talvez só esteja escrito na minha Bíblia e eu esteja errado.
Então me ajuda aqui, comenta aqui embaixo o que está escrito na sua Bíblia. Quantas vezes Jesus se ofereceu para tirar os pecados de muitos? Isso implica em muitas perguntas, tá? Mas o versículo 28 vai dizer assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos. Quem está certo aqui? A tradição ou a palavra de Deus? Você se lembra da pergunta que Jesus fez aos religiosos daquela época? Mateus capítulo 15, versículo 3. Jesus diz assim: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E você, o que tem feito? Transgredido o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Essa não é uma pergunta minha. É o próprio Senhor que fez aos religiosos da sua época. E faz a mesma pergunta para você hoje. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Você não tem que responder isso para mim, mas para o Senhor Jesus. Mateus, capítulo 12, versículos 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Logo, quando a tradição e a palavra de Deus não se encaixam, o que você vai fazer? Vai continuar transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Será que a palavra de Deus está condenando as práticas, as tradições? Lembra da primeira pergunta que eu respondi? O que o rei Ezequias fez com aquelas imagens, aqueles ícones, com a serpente de bronze que Moisés mandou levantar? O rei Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. E você? O que vai fazer? O que você vai fazer? Vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor? Ou vai continuar enganando a si mesmo? O rei Ezequias confiou no Senhor, se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. E não houve outro rei semelhante a ele. Deus estava com o rei Ezequias. Deus se agradou daquilo que o rei Ezequias fez. Jesus ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Você tem amado o Senhor Jesus de fato? Pense nisso. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Opa, espera aí. Vai embora não. Porque deixei melhor para o final. A resposta que mais é dada, e a pergunta que o padre fez, me deu um pouco de trabalho para responder. Então fica comigo até o final do vídeo. Tá gostando? Manda para o seu amigo católico. Manda para o padre da sua paróquia. E vamos que vamos. Quarta pergunta a ser respondida. O padre José Augusto vai dizer assim: Mas vocês estão vendo que você precisa conhecer a doutrina para poder dar a resposta? E para fazer perguntas inteligentes? Por que você pertence à Igreja Católica? Quantos anos tem a Igreja Católica? Você é de que igreja? Ah, eu sou de tal igreja. Quantos anos tem a sua? Então, se você me responder quantos anos a sua igreja existe e quantos anos a Igreja Católica existe, eu vou dizer para você por que eu sou católico. A resposta já foi dada. Porque a sua tem
10 anos. A minha tem mais de 2.000, é por isso que eu sou católico. A minha vem desde o início, a sua começou quando? A pergunta aqui é como esse argumento pesa a favor da Igreja Católica? É pela antiguidade? É porque a Igreja Católica é mais antiga? É por isso que ela está certa? Se a Igreja Católica tem 2.000 anos, o judaísmo tem 5.000. Então, vamos largar o catolicismo e vamos todos ser judeus. Se for pelo peso da tradição, então faz muito mais sentido ser judeu do que ser católico. Os primeiros textos do hinduísmo, os Vedas, foram escritos 3.500 anos atrás. Então vamos todos largar o catolicismo e vamos todos ser hindus. Porque se a antiguidade de uma religião for atestado de sua validade, então nós temos que largar o catolicismo e ir para religiões mais antigas. Mas os católicos não estão fazendo isso. Então esse argumento, pelo peso da tradição, pelo peso da história, da antiguidade, de movimento religioso, não pesa em absolutamente nada a favor da Igreja Católica. Vamos imaginar que Jesus não volte logo, volte daqui a uns 10 anos, né? Qual vai ser 10.000 anos? Qual vai ser o argumento católico? Nosso movimento tem 10.000 anos e os seus tem 9.000 anos. Pô, velho, vai chegar um tempo que com o passar dos anos, né, vai minguar. É um movimento que vai minguar, né? É claro que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Mas supondo, né, que com o passar dos anos é um movimento que vai minguar se apoiar nisso. E realmente é um argumento muito pobre que nenhum católico deveria usar, deveria se apoiar nisso. Imagina você católico dizendo para um judeu ou para um hindu, onde a religião deles é mais antiga, se é mais antigo, é que está certo. Se apoiar nesse argumento é construir a sua casa sobre uma areia movediça. Lembra o que Jesus disse? Lembra o que Jesus disse para os religiosos da sua época? Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 15, versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus era judeu e disse isso para os judeus, para a sua própria religião. Lutero fez algo parecido, não? Era um monge, um sacerdote católico, mas que viu que a tradição estava invalidando a palavra de Deus. Da mesma forma que os judeus rejeitaram a Jesus, a Igreja Católica não tem rejeitado a palavra de Deus? Pense nisso, cara. Pense nisso. Tá? Bom, se você está gostando do tema e quer que eu responda mais algum padre, deixa aqui nos comentários. Mas eu só vou responder os padres que vocês consideram os melhores. Deixa aqui para mim qual padre que você quer que eu responda. Tá? Aproveita e já se inscreve aí. Beleza? Se você é muito católico, eu sugiro que você não assista até o final desse vídeo. Porque até que eu peguei bem leve. Então, não diga que eu te avisei. Enfim, chegamos ao grande finale. A última pergunta que o padre José Augusto faz, com o intuito de ajudar os católicos a dar respostas rápidas para os protestantes. Quinta pergunta a ser respondida, né? O padre José Augusto, ele vai dizer o seguinte: às vezes a gente se depara com a questão da idolatria também, né? Por que você tem um quadro de Nossa Senhora na sua casa? Deus disse para não construir imagens no céu e na terra e não sei o quê. Aí você diz assim para ele: você tem a foto da sua mãe? Você guarda? Eu guardo, então.
E por que que você fica tirando foto da tua mãe e guarda? No dia que você me der a resposta, por que que você tem foto da tua mãe, do teu pai, da tua família e você guarda? Eu vou dizer para você por que que eu tenho a imagem do Senhor na minha casa e o quadro dela. Está incluída a resposta. Vocês ficam pedindo intercessão dos santos. A gente pede intercessão dos santos. Vem cá, lá na sua igreja, lá que você diz que é sua igreja, você já pediu para alguém rezar por você? Quando você está com dificuldade, você já pediu para alguém rezar, orar por você, colocar a mão na sua cabeça e orar? Sim. Então, no dia que você me der a resposta, por que que você pediu para aquela pessoa rezar por você? Eu direi para você por que que a gente pede os anjos, os santos, para interceder por nós também. Eu dou a resposta para você. Então me responda, por que que você pede? Irmão, ora por mim, porque a coisa está feia. Por que que você não pede diretamente para Jesus Cristo? Jesus, vem em meu auxílio que a coisa está feia. Vem, você está vendo que a coisa está feia? Por quê? Vocês ficam repetindo as orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso... Fica repetindo, não precisa ficar repetindo essa oração o tempo todo. Você já leu lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11? Os discípulos de João, eles viram Jesus orando lá, né? Aí ele disse assim, Senhor, ensina-nos a rezar. Tem na sua Bíblia? Lê lá para você ver. Aí Jesus disse assim, quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Quando orardes, dizei assim. Então, quando você me responder, por que que Jesus disse que para eles, que é para quando eles orar, eles dizerem, Pai nosso que estás no céu, eu vou dizer por que que a gente reza o Pai Nosso todos os dias. Por que que nós rezamos o Pai Nosso na hora da missa? Pronto, eu só sei que Jesus deu uma resposta inteligente para aqueles homens. Eles, para não se dobrar, eles ficaram calados. E Jesus disse para ele, então eu não vou te responder. E para eles, para não se dobrarem, não admitirem que estava diante de Jesus, que é o nosso Deus e Salvador, o Messias enviado, eles calaram a boca, colocaram o rabo entre as pernas e foram embora com essa pergunta na cabeça. Vamos lá. Resposta rápida para essas 3 perguntas. Resposta à primeira pergunta. Eu tenho a foto da minha mãe, dos meus familiares, mas eu não me prostro diante dessas fotos ou imagens. Eu não faço altares, não acendo velas, não faço pedido a elas. Não uso as fotos dos meus familiares para, através dessa foto, tentar me aproximar de Deus. Não uso a foto da minha mãe ou dos meus familiares como um amuleto para proteger a minha casa ou a minha vida. Bom, resposta à segunda pergunta. Resposta rápida à segunda pergunta. Já pedi a alguém, sim, para orar por mim, mas nunca me dirigi aos mortos para orarem por mim, para mim. Concorda comigo que mesmo que estejam no seio de Abraão, todos os crentes ou santos estão mortos, né? Só tem um que vive que pode interceder por nós. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim, porquanto há um só Deus e um só mediador, não tem outro mediador, é um só. Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se você pede aqueles que estão mortos para interceder por você, você não se faz semelhante a um espírita quando reza a um santo que foi sepultado. Não fazem os espíritas os mesmo os feiticeiros? Logo, eu não peço para aqueles que foram sepultados orarem por mim,
mas peço aos irmãos que estão vivos, membros do mesmo corpo, que é a igreja, onde Cristo é o cabeça. Logo, rezar, orar, suplicar aqueles que estão mortos não seria uma prática do cristianismo bíblico. Seria uma prática pagã, como é feito em religiões afro, no espiritismo, na feitiçaria, na bruxaria, etc. Tá? Resposta para a terceira pergunta. Resposta rápida. A terceira pergunta, a oração do Pai Nosso, foi respondida com a oração que eu fiz no início. Tá bom? Vou deixar aqui, presta bastante atenção, vou deixar aqui agora 2 perguntas que nenhum católico, pode responder. Onde não existe nenhum versículo que prove tal coisa. Mas, antes de fazer essas perguntas que vai te tirar o sono, quero que você reflita. Diante de tudo isso, qual vai ser a sua atitude diante de Deus? Não é diante de mim. Você não tem que provar nada para mim. Mas você vai se espelhar em quem? Ao rei Ezequias ou aos filhos de Israel que fizeram da serpente de bronze um Deus? Qual vai ser a sua atitude? A mesma atitude do rei Ezequias? Ou a mesma atitude dos filhos de Israel, que queimaram incenso para as imagens, para os ícones, e através deles tentavam se aproximar de Deus? Qual vai ser a sua atitude? Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Ele confiou em Deus de tal maneira que destruiu toda a idolatria do povo ao seu redor. Ezequias se apegou ao Senhor de tal maneira que não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Se apegue ao Senhor, faça como o rei Ezequias, que abominou a tradição de um povo corrompido pelo pecado, que tinham abandonado Deus vivo para servirem a outros deuses. Algumas pessoas vão crer nessa mensagem e outras não. Veja o que Jesus disse em João capítulo 10, versículos 26 ao 28. Jesus disse assim: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se você for uma ovelha do Senhor, você se identificará com essa mensagem e fará, com certeza, como o rei Ezequias fez. Então, segura aí. As perguntas que vão vir vai tirar o seu sono. Seguinte, pessoal, sei que é um tema muito polêmico. Em momento nenhum aqui, meu objetivo foi ser o possuidor da verdade. Pelo contrário, a palavra de Deus somente, ela é a verdade absoluta em quem devemos sempre recorrer como nosso Supremo Tribunal. Meu objetivo aqui também não foi e não é, em momento nenhum, ser melhor ou maior do que você. Mas, humildemente, me submeto ao senhorio de Cristo, não para agradar homens, mas a Deus somente. Toda honra e toda glória sejam dadas ao único que é digno de receber. Ao que está sentado no trono, seja a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Fica aí, então, com essas perguntas que eu deixei para o final, que vai tirar você do sono. Tá preparado? Segura aí. Você pode causar sofrimento ao Senhor Jesus no momento da Eucaristia? Deus pode sofrer?
Você pode causar sofrimento em Deus? Que Deus é esse que sofre? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez. Quantas vezes? Uma vez. Para sempre. Uma vez para sempre. Para tirar os pecados do mundo. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Uma observação fatal aqui. E a segunda pergunta que vai te tirar o sono. Você sabia que São Timóteo, discípulo direto do apóstolo Paulo, foi morto no ano 90, foi morto no ano 80 por tentar impedir uma procissão? Será que ele seria morto por tentar impedir uma procissão católica? Me diz aí. Ó, gente, seguinte, comecei esse vídeo com uma oração e agora eu quero terminar também orando pela sua vida, pedindo a Deus para abençoar a sua vida, a vida da sua família, para proteger, para guardar a sua casa, tá bom? E que possamos continuar esse diálogo, uma conversa, como adultos, beleza? Quero orar pela sua vida, amém? Vamos levar o nosso pensamento ao Senhor neste momento. Senhor Deus e Pai, me aproximo do Senhor, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, através da oração. O véu foi rasgado, nós podemos nos aproximar do Senhor, ó Deus. Abençoa, Deus, essa pessoa que assistiu esse vídeo até o final, aquelas que assistiram até a metade, aquelas que iniciaram esse vídeo. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que passaram por aqui de alguma forma. Abençoa a vida e a família de cada um deles, ó Deus. Alguns numa situação financeira boa, outros numa situação financeira ruim, mas que o Senhor dê graça, que a alegria deles, ó Deus, não venha estar sobre as riquezas, sobre os bens dessa terra, mas que a alegria deles venha estar depositadas totalmente no Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba para si toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos católicos, dos protestantes, aquelas pessoas de outra religião, ó Deus, e que através desse vídeo tenha sido uma semente, onde a tua palavra foi semeada. A tua semente, ó Deus, ela não volta vazia. Então, obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer essa mensagem. Que o Senhor possa guardar a vida de cada um aqui, abençoar a semana, né, e o dia de cada pessoa que assistiu esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso. Te desejo aí um ótimo dia, uma ótima semana. Que a paz do Senhor Jesus, né, que o próprio Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família. Que a paz que excede todo entendimento possa preencher a sua vida e o seu coração. Em nome de Jesus.